galerinha do nono ano. E aí, vamos para mais uma aula de geografia. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem, espero que estejam acompanhando todas as aulas. Um parabéns aí para a galera que está acompanhando todas as aulas, fazendo todas as atividades, dando a devolutiva das atividades para os professores. É isso aí. O caminho é esse. Muito bem para vocês. Parabéns, parabéns e parabéns. Continuem assim. E a nossa aula de hoje será sobre Europa. Então, nós vamos aí para a página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 76, certo? Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei imagens do livro. Então, vocês vão observar, né, e dá para acompanhar aí os slides. Vocês vão observar que está as mesmas imagens do livro de vocês, certo? Então, podem abrir o material de vocês aí na página 70, o continente europeu. Olha, a mesma imagem está aparecendo aí na tela de vocês. Coloquei aqui também, né, meu e-mail. Se vocês quiserem estar mandando para mim as respostas das atividades, querem dar devolutiva para mim, só mandar para o meu e-mail, certo? Então, vamos lá. Europa, o quadro natural. Então, o continente europeu está localizado, né, está situado aí no hemisfério norte. É quase totalmente, né, na zona temperada, com exceção do extremo norte, localizado na zona polar. É possível regionalizá-lo, dividir, né, em 4 grandes regiões: Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. Então, ele é marcado, né, o relevo do continente europeu é marcado por montanhas e planície. O clima, predominantemente, é o clima temperado. A vegetação é variada, né, mas predomina as florestas temperadas. Entretanto, grande parte dessas florestas já foi derrubada e o continente sofre com desmatamento. Então, toda a exploração, todo o desenvolvimento, né, do continente europeu tem toda essa questão de exploração das florestas para produção na indústria, e aí, né, o continente acaba sofrendo com essa questão dessa derrubada das árvores, né, desse desmatamento. E aí a Europa ela vem buscando, né, várias e várias políticas sustentáveis, principalmente no campo energético, para diminuir suas emissões de CO2. Então, o continente ainda é muito dependente de fontes de energias não renováveis e altamente poluentes, como o petróleo e o carvão, e da importação de petróleo e gás natural. Então, é um continente industrializado, certo? Tem muita matéria-prima, sim, mas ele ainda é dependente, certo? Bastante de muito dessas fontes de energias. E o relevo e a hidrografia. Então, vocês observam aí, né, que no relevo existem 3 unidades de relevo que se destacam lá. São os maciços antigos, as planícies centrais e as cordilheiras recentes. E aí, nos maciços antigos, tem montanhas muito antigas, né, no leste do continente, entre as quais se destacam os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia a leste, e os Alpes escandinavos. E as planícies centrais, localizadas na região mais central, né, do continente, com grande extensão de solos muito férteis, onde predomina o cultivo de cereais e a criação de gado. As cordilheiras recentes são montanhas jovens e de elevada altitude. Exemplo, os Pirineus, os Carpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso. Também são encontrados no continente algumas áreas de depressão, ou seja, que estão abaixo do nível do mar. A mais conhecida é a dos Países Baixos, país famoso pelos seus diques e polders. Então, existem, né, essas 3 formações, né, essas 3 unidades de relevos no continente europeu. E aí a Europa também, né, outras características físicas, ela se destaca é o seu aspecto recortado e irregular, devido ao grande número de penínsulas e arquipélagos aos mares interiores. A rede hidrográfica europeia é densa, apresenta numerosos cursos de água, então, numerosas fontes, né, de água. Seus rios e mares são utilizados para a produção de energia, irrigação, comércio e navegação.
Além disso, constitui importantes eixos de integração entre os países do continente. Essa questão, né, de integração, de carga, de chegada, né, de saída de mercadorias. Então, tem toda essa questão, né, de facilitar a comercialização, principalmente essa questão das localizações. Clima e as paisagens. E aí, nos climas, né, 3 grandes regiões europeias distinguem-se. Então, a Europa do Norte, a Europa das planícies e a Europa do Sul. Então, com características climáticas e formações vegetais bem definidas. Então, na Europa do Norte, quais são as características? Então, predomina o quê? Clima frio e polar. Então, quais são os tipos de vegetações encontrados na Europa do Norte? Floresta boreal e tundra. E existe uma menor densidade demográfica. Por quê? Porque são regiões frias. Então, a população, né, não vai ter uma facilidade de sobrevivência nessas regiões onde o clima é frio ou polar. Né? Então, tem regiões com clima mais frio, uma temperatura mais baixa. Europa das planícies destaca como clima temperado oceânico e continental. E a vegetação típica é o quê? A floresta temperada. Na porção leste da região ocorre climas semiáridos e as pradarias. Europa do Sul, as terras voltadas para o mar Mediterrâneo apresentam médias térmicas mais altas da Europa, com verões secos e invernos chuvosos. Então, é uma região onde tem uma quantidade, né, maior de população, porque o clima favorece, né, com que as pessoas queiram, né, estar, né, sobrevivendo daquele ambiente. Então, lá encontramos formações vegetais como arbóreas, arbustivas, que constituem a vegetação mediterrânea. Nessa região, há também cadeias montanhosas, marcada pela presença do frio de montanha e vegetação de altitude. Então, existe uma mistura aí, né, de alguns tipos de vegetação na Europa do Sul. Aqui nós temos o clima, né, Europa, clima. Na página 80, vocês vão observar essas duas imagens, certo? O clima temperado, o clima semiárido, o clima polar. E aí vocês visualizam as cores, né? Qual é a dica que eu dou para vocês ao interpretar um mapa? Então, primeiramente, nós vamos para o título. Então, o título é Europa, Clima 2010. Depois eu visualizo o quê, professora? Então, depois vocês vão para a legenda. É a parte que tem esses quadradinhos e tem o nome do clima. Por exemplo, quadradinho verde aí é o clima temperado. O amarelinho, semiárido. O lilazinho, roxinho, bem fraquinho, polar. E aí um verdinho puxado por um verde cana, mediterrâneo, rosa, o frio. O lilás bem forte, frio de montanha. Então, vocês vão fazer essa localização olhando a legenda, certo? E aí nós temos na página 81 as paisagens e os aspectos culturais. E aí nós temos, né, apesar da Europa ter uma área menor que outros continentes, a Europa é reconhecida pela grande diversidade dos aspectos culturais da sua população. Abriga idiomas, modo de vida, hábitos, costumes variados. Então, existe toda essa mistura também na Europa. As diferentes paisagens que se formam com base na integração dos aspectos físicos com os fatores climáticos, as formas de relevo, os tipos de vegetação, a rede hidrográfica, desempenham um papel fundamental para cada região europeia, apresenta características culturais próprias. Então, vocês observam que cada região, né, cada localização, eles vão ter predominância de tipo de clima, tipo de vegetação, e eles vão tendo suas características próprias. Aí aqui existe um exemplo. Na Islândia, onde predomina o clima polar, caracterizada pelas baixas temperaturas o ano todo e pela ocorrência de precipitações em forma de neve. É comum encontrar casa com telhado de tufa, isto é, com conglomerado de vários tipos de planta. Há séculos, a população utiliza esse recurso para aquecer e isolar termicamente as moradias e aguentar as baixas temperaturas ao longo do ano. Então, observem aqui a foto, né, no livro de vocês, essa imagem está na página 81,
as casas com telhado de tufas. É uma alternativa que eles utilizam para aquecer, né, para suportar esse clima rigoroso. Então, eles cobrem todo o telhado, certo, da casa já tinha telha, mas eles cobrem a telha com essa vegetação, né, para tentar fechar todo o espaço para que aqueça mais ainda, certo, a sua residência, a sua casa. Então, observem que várias regiões, então cada região vai ter uma predominância, vai ter uma característica diferente. E aí, na região mediterrânea, o clima é menos rigoroso. Os verões são quentes e secos, e os invernos são úmidos, com temperaturas amenas. Então, essas características são favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, com o cultivo da uva, trigo, oliva, batata. Então, vocês observam que, já na região mediterrânea, né, não é tão frio, já tem uma temperatura melhor, né, já tem verão mais quente, temperaturas mais agradáveis, né, facilitando a sobrevivência daquela população, facilitando o cultivo, né, o desenvolvimento da agricultura. E aí vocês observam que também existe toda uma relevância na atividade pesqueira nessa região. Né, e peixes e frutos do mar retirados do mar Mediterrâneo são utilizados amplamente na alimentação da população local. Então, olhem só, são regiões, né, com climas, com características bem diferentes. E nós temos também na Europa, né, vários problemas ambientais. Na página 82, vocês vão visualizar, né, alguns problemas ambientais citados no livro de vocês. Então, existe todo, né, uma preocupação ambiental. Eu digo para vocês que vários países do globo, né, existe uma preocupação hoje com essa redução, né, fazer planos, criar medidas para diminuir esses danos ao meio ambiente. Então, algumas medidas lá, a reciclagem de resíduos sólidos, a proibição da gasolina como chumbo e a fabricação dos CFCs. Os problemas ambientais são uma questão com a qual os países europeus têm se preocupado cada vez mais. Então, aqui nós temos, ele cita aqui 2 problemas, né, ambientais principais que eles têm na lista dele como os principais problemas ambientais do continente europeu. 1, chuva ácida. O uso de combustíveis fósseis, sobretudo o carvão, contribui para a formação e emissão de compostos que reagem na atmosfera, formando soluções ácidas que precipitam com a chuva. A chuva ácida pode causar corrosões, por exemplo, em peças metálicas ao ar livre. Então, o que é essa chuva ácida? Chuva ácida é devido, né, a toda a questão de produção, a liberação de clorofluorcarboneto, CO2 na atmosfera, que vai, né, prejudicando e vai formando, né, a chuva ácida. Então, a liberação de todos esses produtos, né, de todos esses poluentes na atmosfera, ela se condensa na chuva, e quando ela vai precipitar, e aí ela precipita em forma de chuva ácida. A chuva normal do nosso dia a dia, ela tem uma porcentagem bem mínima de acidez. Mas aí nos países desenvolvidos, essa acidez ela vai se manifestar com a maior porcentagem. E nós temos também, né, outro problema ambiental, é a desertificação, que é o processo de degradação do solo causado por recorrentes incêndios, por mudanças climáticas e pela ação do homem. Né? O homem também é um grande causador, né, desse processo de desertificação, com o corte das árvores, a queimada, que gera todo o processo, né, de desertificação. Então, nós temos também a exploração de recursos pesqueiros, resíduos nucleares, destruição da vegetação nativa. Então, exploração de recursos pesqueiros, né, bastante concentrada no Mediterrâneo e no Atlântico, tem posto em risco a extinção de algumas espécies. Então, toda essa questão de exploração, né, dos recursos pesqueiros pode sim, claro, né, entrar em extinção. Nós temos os resíduos nucleares, né, também a energia nuclear traz riscos de vazamentos e explosões. Destruição da vegetação nativa, incêndios florestais, tem dizimado espécies de animais típicas do continente, como o lince e o bisão europeu. Então, observe aí,
né, que toda essa questão de desmatamento, queimada, né, e aí a destruição da vegetação nativa, tem toda uma exploração, tem toda uma dizimação de espécies, né, de animais e também de vegetais. Atualmente, o maior desafio ambiental para os países europeus é reduzir os níveis de emissão de gases, que contribuem para o aquecimento global. É um exemplo, o CO2. Então, os países europeus com campeões em emissão de CO2 são Rússia, Alemanha e Reino Unido. Então, vocês visualizaram agora, na página 82, esses problemas ambientais, né, que eles vivem aí numa luta constante para reduzir. E a busca, né, da sustentabilidade, como vocês já estudaram. Nós tivemos uma aula específica falando sobre meio ambiente, né, sobre a importância, né, dos cuidados com o meio ambiente. E aí eu coloco aqui agora para vocês, né, que a Europa também vive com essa preocupação, essa busca da sustentabilidade. Então, a queima de combustíveis fósseis é a principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa. O petróleo é usado como combustível para veículos e também nas indústrias, enquanto o carvão é empregado basicamente em termoelétricas. Em resposta aos problemas ambientais que vem enfrentando, a Europa adotou uma nova postura em relação à produção e consumo de combustíveis. Com isso, em 2008, foi estabelecida a meta de reduzir até 2020 cerca de 20% da emissão do gás de efeito estufa e aumentar a participação de fontes de energias renováveis. Então, vocês observam aí, né, que existe toda uma estratégia da Europa para reduzir, né, os problemas ambientais, reduzir 20% da emissão e tentar investir 20%, né, numa energia renovável para diminuir todas essas perdas ocorridas, né, durante todo esse período aí na Europa. Então, eles pretendem, né, eles estão implementando aí políticas ambientais mais rígidas e a implementação de infraestrutura que possibilite modos de vida menos poluentes. Então, aplicar políticas ambientais mais rígidas e modos de vidas menos poluentes, né, menos poluidores. Aí é tentar se preocupar mais com o meio ambiente. E aí nós temos aqui, é bem interessante, né, na página 83, as cidades inteligentes. Então, é um exemplo, certo, de todo esse crescimento econômico sustentável. Então, eles colocam aqui Santander, na Espanha, um modelo de uma cidade inteligente. Então, foi o que eles fizeram, instalaram sensores em diversos pontos desse centro urbano, possibilitando o recolhimento de informações sobre a qualidade do ar, a coleta do lixo, situação do trânsito e a iluminação pública. Os sensores enviam dados que permitem saber, por exemplo, onde há acidente de trânsito, congestionamento ou lixo para recolher, em que locais é necessário aumentar ou diminuir a intensidade da luz, itinerários e horários de ônibus, informações sobre o trânsito, pontos turísticos, zonas de poluição, são disponibilizadas em tempo real para os cidadãos por meio de um aplicativo. Então, observe que modernização, né, usando a tecnologia a favor, né, de todo esse controle aí do meio ambiente, toda essa preocupação ambiental, é a chamada cidade inteligente, que é instalação, né, com instalação aí de sensores em vários pontos, né, da cidade para facilitar, né, com que essa coleta de lixo seja mais rápida, com que, né, vai colocando informações para a população, né, os cidadãos, para saber como é que está os cuidados com o meio ambiente dentro da sua cidade. Então, observe essa imagem, esses carros aí parados. Então, existem sensores também, né, digitais que informam vagas disponíveis para estacionar. Então, esse é um método de estar resolvendo os problemas do trânsito. Então, vocês observam aí, né, é um modelo de uma cidade inteligente, reduzindo, certo? Toda essa questão de poluição e tendo uma preocupação ambiental e pensando na sustentabilidade, a cidade informatizada, né, com toda essa instalação de sensores e a população conectada àquelas informações que estão a todos os momentos sendo colocadas no aplicativo.
Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Se precisar sair de casa, que usem máscara, façam toda a higienização necessária e não deixem de responder a atividade que está aí no link na descrição. Continue colocando o nome de vocês, certo? Aí no vídeo, nos comentários do vídeo. O nome de vocês, o nome da escola e façam as atividades. Se quiserem mandar para mim de volta, eu estarei, né, à disposição, mas podem encaminhar as atividades para os seus respectivos professores. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.